Olá, tudo bem? Você sabe como ser mais criativo, mais inovador no seu negócio? Independente de ser um negócio convencional, uma empresa convencional, uma startup, ou mesmo se você é um consultor, trabalha por conta própria. Eu vou lhe falar em 3 passos simples de serem executados, fáceis de serem incorporados na sua rotina, como ser mais criativo e, consequentemente, mais inovador. Qual a importância de ser inovador no seu negócio? É um diferencial competitivo. Os negócios mais bem-sucedidos têm o que se chama em inglês de unfair advantage, ou seja, uma vantagem injusta. Por que esse nome? Porque se trata de uma vantagem que faz com que você se sobressaia perante os seus concorrentes. Eu estou aqui numa fazenda hoje, conforme vocês podem ver, porque eu quero contar uma história para vocês. Eu sou médico veterinário, então eu sempre achei um absurdo, totalmente incoerente, os próprios médicos veterinários castrarem animais usando um canivete sem a mínima condição de proporcionar aos animais o menor sofrimento ou nenhum sofrimento. Ou seja, imagine fazer uma cirurgia sem anestesia. Isso é uma prática medieval que até hoje, infelizmente, se encontra nas fazendas. Então, eu apliquei, na verdade, os 3 princípios para criar uma inovação. Esses princípios se caracterizam por 3 perguntas. Para que você seja inovador, você precisa ser criativo. E para desenvolver a criatividade, você precisa ser curioso. Como que você consegue incorporar esses ingredientes no seu modo de vida, no seu modo de agir na rotina, no seu mindset, na sua programação mental? Praticando. Então, eu vou lhe falar aqui quais são os 3 passos. O primeiro passo é perguntar por quê. Você tem que ser como criança, você tem que retomar a sua época de criança. Muitas pessoas não questionam quando não entendem algo, quando não concordam, porque querem ser aquela pessoa que não cria polêmica, querem ser aquela pessoa que não é contestada, aquela pessoa que é bem vista por todos, de todos os lados, de todas as tendências. Isso não existe. Se você quiser ser inovador, você tem que quebrar barreiras. Você tem que apresentar, expressar as suas opiniões. Claro, respeitando sempre o ponto de vista dos outros, mas não se calando diante de algo que você não concorda. Foi o que eu fiz. Eu não concordava como um médico veterinário que faz um juramento na sua formatura que vai preservar a saúde e o bem-estar animal e praticar um ato cruel, covarde, contra alguém que não tem como se defender, fazendo esse processo sem anestesia. Então, com base nisso, eu fiz a primeira pergunta, que é o primeiro passo. Por quê? Por que se usa esse método? Por que não se usa algo como nós aprendemos na universidade, que é de usar anestesia? E a resposta que eu tive é porque seria antieconômico. Ficaria muito caro gastar anestesia, perderia-se muito tempo. Ora, como que é muito caro você proporcionar bem-estar a um animal? A segunda pergunta é por que não? Por que não usar um método mais humano, já que é um procedimento necessário? Por que não usar uma outra alternativa? A terceira pergunta é e se? E se eu usar uma composição farmacêutica que não cause efeitos colaterais, que não cause dor, que possa ser benéfica ao bem-estar animal, que possa ser eficaz, ou seja, promover a castração sem ter os efeitos colaterais de uma cirurgia feita mesmo com anestesia, ou seja, não há necessidade de tratar o animal após essa cirurgia, não há risco de hemorragias, de infecções e, evidentemente, de morte desse animal. Fazendo a pergunta em si, é o momento em que você apresenta a solução, porque de nada adianta você perguntar por quê, tentar questionar o motivo pelo qual as coisas acontecem, perguntar por que não, ou seja, criar uma expectativa de apresentar uma solução nova e uma solução que possa melhorar o processo, mas se você interromper na segunda pergunta, você deve continuar
o processo criativo, que é justamente buscar reunir conhecimentos, experiências, não somente suas, mas de outras pessoas que formam a sua equipe, e então apresentar uma solução que vai ao encontro dessa terceira pergunta, que é e se? Então, eu estudei, pesquisei e desenvolvi um método que, na verdade, foi a castração orgânica. Eu criei um método que, utilizando substâncias naturais, bromelina do abacaxi, papaína do mamão e ácido lático do leite, com um método laboratorial que eu desenvolvi, que é a inovação, eu consegui fazer com que essas três substâncias, quando combinadas e submetidas a um processo laboratorial, se transformassem num produto que promove a castração dos animais sem causar dor, sem necessidade de fazer uma cirurgia, sem risco de ter uma infecção, uma hemorragia e, evidentemente, levando os animais ao sofrimento e à morte. Com essas três perguntas incorporadas ao seu repertório, ao seu vocabulário diário, você vai se transformar num verdadeiro inovador, num verdadeiro insatisfeito produtivo. Não fique na zona de conforto. Não seja somente um passageiro na sua vida. Seja um motorista, inove. Seja curioso, seja criativo, seja inovador. Um grande abraço e nos vemos na próxima.